Olá, bom dia! Bem-vindos! A gente vai começar aqui mais uma live e hoje a gente vai conversar, a gente está intercalando aqui os nossos assuntos entre atalhos e obstáculos, né? Os atalhos, aquilo que te deixa mais perto de você ter o seu filho cooperando, o seu filho colaborando sem você se estressar. E os obstáculos são aqueles que te impedem, né, de ter isso daí. São aquilo que faz você ter os conflitos, que atiçam as birras, né? Então a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre um obstáculo, né? O que a punição causa nas crianças. Por que é importante a gente conhecer um pouquinho, né, sobre isso? Porque quando a gente não tem o conhecimento, a gente faz achando que está tudo certo. Quando a gente já tem o entendimento do que causa, daí a gente pode tomar a decisão de forma mais assertiva. Então vamos lá, para quem está chegando pela primeira vez, eu quero que vocês já vão comentando aqui. Quem é a mamãe Uau, que está aqui comigo? Quem que é a mamãe Raiz, que acompanha já as lives? E quem está chegando pela primeira vez, né? Se apresenta aqui para eu saber quem são vocês. Eu sou Lisa Kunin, sou educadora há 22 anos. Atualmente eu sou educadora parental. Eu ajudo mães e pais a terem os filhos colaborando, cooperando, sem se estressar, né? Onde a criança colabora, onde ela coopera por admiração, não por medo de ser punida. Esse é o meu trabalho aqui nas redes sociais. E nós estamos em preparação para um evento que vai ter de 19 a 23 de outubro, que é a Semana da Mãe Sem Estresse, porque nós mães merecemos, né? Ter a nossa maternidade de forma sem estresse, mais tranquila. Lisa, eu vou ser perfeita, nunca mais eu vou gritar e surtar? Não, não, porque a gente é ser humano, né? A gente não é Mulher Maravilha, nós somos seres humanos, nós temos sentimentos sim, nós somos movidos por eles. Claro que uma vez ou outra, né, é natural a gente ter os nossos sentimentos, mas acontece que é possível sim a gente educar sem se estressar, né? E ter o nosso filho feliz, se sentindo valorizado, sentindo que ele é importante e cooperando, colaborando em casa, tá? Já vou começar fazendo uma pergunta aí, porque quem está chegando pela primeira vez é assim, ó, aqui é um bate-papo onde, né, eu tô tomando meu chazinho aqui, vocês são convidadas a pegar a sua caneca, seu chazinho e vir bater papo aqui também comigo. E a gente então vai começar o nosso bate-papo e eu quero perguntar. Lembra que a gente é mãe normal, tá bom? Aqui não é mamãe faz de conta, que a gente não pinta o mundo cor-de-rosa de fantasia, não. Aqui o negócio é preto no branco. E eu quero saber de vocês, quem em algum momento aqui já usou de punição, de castigo, de bronca com a criança? Pode se manifestar aí, eu já vou começar a me manifestar também, tá bom? Porque antes de eu ser educadora parental, eu também tive os meus perrengues ali no comecinho, né, com a minha filha. Foi isso que me levou aí à transformação. Então, gostaria de saber quem, assim como eu, também já usou desses meios com a criança, né? De punir, de castigo, de bronca, né? Tapinhas. Quem já fez alguma dessas coisas? Ah, tô vendo aí que tem, né? Que vocês não me deixaram sozinhas aqui, né? Bronca, isso. Olha, eu confesso que eu já deixei também, tá? Me dói falar, mas eu também já usei de cantinho do pensamento, que me indicaram. Eu coloquei no cantinho do pensamento uma pessoa que eu confiava demais, né, que foi pediatra da minha filha, e falou, põe no cantinho do pensamento aí com 2 anos. Aí eu pus. Gente do céu, deixa eu contar para vocês, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Coloquei uma vez e foi aí que eu dei a virada. Eu falei, não, não é isso que eu quero. Eu me senti mal, eu fiquei mal demais. 2 aninhos, ainda mais depois que eu fui entender o cérebro da criança com 2 aninhos, eu falei, caraca, eu não deveria ter feito isso jamais com a criança. Ver que ela ficou se sentindo mal, se sentindo envergonhada e que não contribuiu, não ajudou nada para ela, eu me senti mal. Então essa é a próxima pergunta. Vocês que já fizeram isso, né, como eu também já fiz, qual foi o seu sentimento ao fazer isso?
Você se sentiu bem, feliz, realizada? Você se sentiu uma mãe que fez o que deveria ser feito? Estou feliz? Ou você falou, puxa vida, doeu aqui dentro, né? Isso me incomoda, isso dói de ter que fazer isso com meu filho, com a minha filha. Qual foi o seu sentimento? A Isa, né, colocou aqui no YouTube, ó, usava tanto que vê a necessidade de buscar ajuda. Conheci a Lisa, entrei no programa Mamãe Uau. Em 3 semanas já estamos vendo a diferença. Isa, maravilhosa. Você é uma mãe super uau mesmo, né? Que não mediu esforços aí para dar conta de tudo, né? Isa, mamãe maravilhosa. Ó, sentimento de culpa, sentiu péssima, péssima, doeu muito, me sentiu mal, chorou junto com a criança. Gente, até me arrepia, sabe, ler isso, de coração. Até me arrepia ler esses sentimentos. Eu já ainda uso. Tá, se eu tô enxergando direitinho, é ALLC30, colocou ainda usa. Beleza, tem muitas mães que ainda usa, tá? E não tem nada de errado com isso. Deixa eu só arrumar aqui. Pronto. Mas eu quero saber, mesmo usando ainda, como você se sente quando usa? Você se sente bem ou se sente mal, mesmo usando? A gente não tá aqui para julgar ninguém, tá? Quem nunca fez, que atire a primeira pedra. Então pode ficar tranquila que aqui ninguém julga ninguém nesse espaço, tá? Se alguém entrar aqui julgando, vai levar uma bronca minha e ainda eu já bloqueio a pessoa aqui da live. Porque eu já falei que aqui é lugar de mãe normal, mãe comum. Não tem mulher perfeita, não tem mãe perfeita, super heroína não, tá? Ah, colocou aqui embaixo que dói muito. Tá, beleza. Isso que eu gostaria de entender, tá? Porque eu ia falar, ó, se faz e não dói, então tá tudo certo, tá? Ó, a Carol disse que já deixou de castigo, já gritou. Meninas aqui do Face, como que vocês se sentem quando fazem isso, tá? Ó, a Isa já colocou que se sente péssima, né? Se sentia pelo menos, se sente uma mãe ruim, tá? Como você se sente? Porque assim, ó, se você se sente bem, fala, Lisa, eu me sinto, ufa, realizada, né? Me sinto feliz, me sinto plena quando eu faço isso. Aí eu ia falar para você, olha, então eu acho que essa live não é bem para você, né? Se você se sente realizada. Por quê, gente? Eu costumo falar o seguinte, quando a gente faz alguma coisa que incomoda, que dói na gente, isso, sabe o que quer dizer? Isso quer dizer que não tá legal, que o caminho não é esse, tá? Quando a gente sente que a gente faz alguma coisa que prejudicou o outro, dói na gente. E aí quer dizer que não foi feito o que deveria ser feito. Então, por isso que eu tô perguntando, se a gente faz, a gente se sente incomodada, que foi como eu fiz, né? Eu conversei uma vez com o pediatra da minha filha, por volta dos 2 aninhos, que é a fase que a criança quer ter autonomia, ela busca por autonomia, por independência. E aí, filha de uma mãe controladora, que quer que a criança siga o passo a passo, que faça o que tem que fazer na hora que eu quero, porque aqui quem manda sou eu. Eu fui conversar com ele, olha, às vezes ela é teimosa, eu falo para fazer assim, ela não obedece. Ele falou, põe no cantinho do pensamento. Eu falei, mas já com 2 aninhos? Sim, com 2 aninhos põe para pensar. E aí, primeira vez que eu falei e ela não foi direitinho fazer o que eu queria com 2 aninhos, mamãe uau, aqui já sabe, criança com 2 aninhos, né? O processo de desenvolvimento, o que acontece com o cérebro. E aí eu fui lá e coloquei ela. Gente, doeu demais em mim, doeu demais, demais. E aí eu pensei, gente, não pode estar certo. Né? Isso daí eu tô vendo, tá me incomodando. E aí eu fui fazer o quê? Fui atrás de estudar, fui fazer curso, fui estudar sobre neurociência, cérebro da criança, fui procurar um meio de educar que funcionasse sem eu perder a autoridade, mas que eu não precisasse me estressar, que eu não precisasse fazer o meu filho, a minha filha sofrer. E aí aconteceu que hoje eu estou aqui, né? Ajudando as mães, porque eu sei que às vezes a gente faz, mas a gente não sabe o que pode ser diferente. A gente não pensa nas consequências, a gente não sabe o que tem por trás. Tá incomodando, mas eu continuo fazendo, né? Porque eu não sei como fazer diferente. Então, se você é essa mãe, se você se identificou com o que eu te falei, bem-vinda, que a gente vai conversar um pouquinho sobre hoje, né? Sobre esse assunto aqui hoje. Então, olha, quando a gente conhece como as semanas elas estão variando ali das lives entre obstáculo e oportunidade, né? Entre atalho e obstáculo, hoje a gente falar
que conhecer o que a punição provoca na criança é um atalho para você chegar mais perto de ter o seu filho cooperando, né? E por que é um atalho? Por que te deixa mais perto? Quando a gente não tem o conhecimento, a gente vai fazendo, a gente sabe que pode ser que não está certo, que está doendo, mas eu não sei fazer de outra forma e eu continuo. E eu vou explicar daqui a pouquinho o tema da live, o que a punição provoca na criança. Quais são as consequências das punições que a gente usa com a criança? O porquê que incomoda a gente, tá? Se, como eu falei, se tá incomodando é porque alguma coisa não tá certa. Eu vou te mostrar o porquê não tá certo na live aqui, daqui a pouquinho. Agora é importante a gente ter a consciência, tá? Por quê? Vamos supor o seguinte, que tem uma pessoa, né? Tá chegando o verão, eu quero ficar bronzeada e eu vou lá pra praia e passo lá 15 dias, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, deitadona lá na areia, pegando o sol, porque eu quero ficar super bronzeado. Vou ter o efeito que eu quero? Vou ficar bronzeada? Bom, eu não, né? Vocês já estão vendo que eu não vou ficar bronzeada, não vou ficar vermelha, vou levar um torrão. Mas quem fica bronzeada, né? Às vezes, vai ficar? Provavelmente vai ficar bronzeado, tá? Vai passar os dias lá na praia e no sol vai ficar bronzeada. Mas será que essa pessoa tem noção das consequências de ficar exposta ali no sol? Será que ela sabe o risco do câncer de pele, o envelhecimento precoce, as manchas na pele? Se essa pessoa tiver conhecimento, noção do que isso daí vai causar a longo prazo, de imediato é uma queimadura, né? Pode pegar uma insolação, uma queimadura. E a longo prazo, câncer de pele, envelhecimento precoce. Se a pessoa tiver conhecimento, ela vai poder decidir em procurar uma alternativa mais saudável de ficar bronzeada, né? Os cuidados, o horário que ela pode ficar no sol, ou outras formas de se bronzear, o bronzeamento a jato, enfim, outras coisas. Ou ela pode falar, não, beleza, eu tô a fim de pagar com as consequências. E daí ela vai e fica no sol, mas pelo menos ela tem a consequência, ela tem consciência, né? Do que isso causa. É a mesma coisa da punição, né? A gente vai explicar aqui o que a punição causa de imediato e a longo prazo. A partir disso, cada mãe vai poder escolher de forma consciente. Não, pera lá, eu tô vendo que isso daí não é legal, então eu preciso ver outras formas de poder educar a criança. Ou não, beleza, né? Eu sei das consequências, tô consciente, eu me sinto bem e vou continuar fazendo assim. Então a gente esclarece, porque quando vem o conhecimento fica muito mais fácil, né, da gente poder tomar as nossas decisões aqui. Agora, Lisa, tudo bem, eu vou entender as consequências das punições. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou parar de punir a criança, eu vou parar de dar bronca, de colocar de castigo, eu vou parar de dar uns tapinhas. E aí eu tenho que fazer o quê? Então eu tenho que deixar a criança fazer o que ela quer, eu não posso falar nada, porque tudo que eu falar, né, eu vou causar algum trauma na criança? Não, não é bem assim. Conhecer esse atalho não é abrir mão da nossa autoridade, longe disso. Conhecer esse atalho é saber que a gente pode ser autoridade, sim, a gente deve. Mãe e pai sempre vão ser autoridade, tem que se colocar como autoridade. As pessoas precisam de gente com autoridade, as crianças precisam. Não é à toa que, né, nas religiões tem uma figura de líder ali, tem o pastor, tem o padre, né? Tem as pessoas que são os líderes, são as figuras de autoridade ali. Não é à toa que na escola tem o professor que é autoridade, tem o diretor que é autoridade. Nas empresas, da mesma forma, tem sempre a figura de autoridade. A criança, mais ainda, precisa de alguém com autoridade para conduzir o caminho dela. Mas essa autoridade não precisa ser com autoritarismo. Não precisa ser com autoritarismo. Não precisa ser com gente estressada, com gente surtada, com gente que grita, que faz a criança se sentir pior, né? Que não faz ela vir à tona a melhor versão da sua criança, tá? Essa autoridade pode e deve vir de uma forma diferente. Então, quer dizer, não é abrir mão da autoridade de jeito nenhum. Abrir mão do autoritarismo, sim. Da autoridade, não. Tá bom? Deixa eu só molhar um pouquinho a garganta aqui agora. Pra gente começar a entrar aqui, né? No que a gente vai conversar. Então, vamos lá. Primeiro, por que muitos pais e mães
defendem que a punição funciona? Vamos começar pensando por aí, né? Se a gente faz ou se a gente já fez, em algum momento a gente acreditava ou acredita que punição funciona. E por que as pessoas pensam e têm essa crença que punição funciona? Olha, eu não sou nem doida, nem louca de discordar que punição funciona, tá? Eu acredito que a punição, ela até funciona, sim. Eu acredito que a punição funciona se ela tá agindo ali de alguma forma, por exemplo, louca, surtada, a criança tá numa birra e você, né, pega uma cinta lá e dá na criança, tem grande chance dela parar o mau comportamento dela, né? A criança tá indo pôr o dedo na tomada, você dá um tapa na mão dela, pode ser que funcione dela não querer colocar o dedo na tomada. Então, não vou discutir aí se a punição funciona ou não, se dá etapa funciona ou não, né? Tem gente que acredita que funciona, então tá tudo bem. Se isso é funcionar para você, então eu não vou discutir, tá? Agora, a gente tem que pensar no funciona ou não, não só no momento em que você está corrigindo, mas a gente tem que pensar que nós estamos formando seres humanos para frente, tá? Tô rindo aqui, Lígia, fica tranquila, tô acostumada, tá bom? Não se preocupem com as carinhas aí que vocês estão mandando, eu olho, mas eu sei que se a gente mexe o dedo, vai errado, eu não me importo com as carinhas, podem ficar tranquilas. A gente tem que pensar que a gente está criando pessoinhas para ser adultos. Adultos o quê? Né? Como a gente já falou ontem, antes de ontem. A gente está criando adultos para quê? O que a gente quer que os nossos filhos sejam lá na frente? Como a gente quer que eles passem pela adolescência? Como a gente quer que eles passem pela juventude? Como que a gente quer que eles cheguem lá na frente, adultos realizados? Realizados de que maneira? De que forma? É isso que a gente tem que pensar. O que a gente está querendo criar lá para frente. E aí, quando a gente começa a pensar, a gente tem que pensar nas formas que a gente está educando, não só no hoje, mas a longo prazo, para o futuro também, tá? Então, primeiro, a questão é assim, ó. Punição funciona a curto prazo? Funciona. A longo prazo, o que ela causa, tá? E às vezes a gente fica cegos, a gente não consegue enxergar os efeitos colaterais da punição. E existem várias pesquisas, inúmeras pesquisas científicas e estudos científicos americanos, tem muitos, se vocês entrarem lá no Google e pesquisar em sites americanos, a Universidade de Harvard tem muitas pesquisas falando das consequências a longo prazo da punição, né? Porque a punição, a gente fala na disciplina positiva que ela causa 4 R's, né? São os 4 R's que a punição causa na criança. O primeiro R é o do ressentimento, tá? Ressentimento, a criança ela pensa, isso não é justo comigo, eu não posso confiar em você. Às vezes a gente já chega na cena que a criança aprontou, a gente já julga, a gente já fala o que ela fez, a gente já fala o que ela deveria estar sentindo, né? Você fez isso daí, você derrubou de propósito, você deve estar sentindo vergonha, né? A gente já chega julgando a criança e a gente vai lá e mete uma punição nela. E às vezes a criança se sente injustiçada, porque às vezes ela estava até com a melhor da boa intenção para fazer alguma coisa, e só que deu errado e a gente não entende. Então causa ressentimento na criança e a sensação de que ela não pode confiar na gente. Aí, como tem várias mamães aqui pela primeira vez, deixa eu aproveitar e abrir um parênteses, tá? Que há umas 2 semanas atrás eu fiz uma live sobre o abuso sexual infantil, onde eu falo da importância da criança ter confiança nos pais. A importância da criança saber que ela pode confiar, que ela pode conversar, que ela não vai ser punida, que os pais vão acolhê-la. E a punição, ela faz exatamente o contrário. A gente faz a criança não ter confiança na gente. Por isso que as crianças, quando são abusadas, elas sofrem abusos, elas não contam para as famílias. Porque elas têm vergonha, elas acham que elas são culpadas, elas acham que se ela falar, ela vai ser punida, porque a culpa é dela. Então, já começa por aí. Eu acho que só esse item aí, só isso daí já bastaria, já é um argumento fortíssimo para a gente parar de agir com punição com os nossos filhos.
né? Para mim isso daí já basta, não precisaria nem continuar o resto, tá? Mas tem mais também. O outro R que causa a punição é a retaliação, tá? A criança pode pensar: ah, você fez isso comigo? Você pensa que você está ganhando? Você vai ver o que eu vou aprontar depois. E aí é onde a gente fala que em algumas crianças, essas crianças que eu falo do temperamento do fogo, ela vem com mais força ainda depois. Ou aquilo que você achava que era um mau comportamento, você não sabia nada. O comportamento piora, a criança está cada vez aprontando mais e mais e desafiando mais, tá? Porque ela se sente convidada a retalhar, tá? Porque ela se sente injustiçada, então ela quer mostrar que o negócio não é assim, que você não manda, tá? Outro R que causa é a rebeldia. A criança fazer o contrário do que você está falando. Você pede para ela guardar o brinquedo, ela pega e bagunça mais, ou ela fala não vou, tá? Então convida a criança a se rebelar, se ela sente que está sendo tratada ali com punição, tá? E o quarto R é o recuo. O recuo pode ser de duas formas. Dissimulação, a criança fala, ah, eu não vou ser pego da próxima vez, eu vou aprontar e ninguém vai descobrir que sou eu. Ou um convite a ela mentir, né, para ela não ser pega. A criança começa a contar mentiras porque ela tem medo de ser punida. Ou um caso que é péssimo também, que é terrível, que é a redução da autoestima. A criança punida, ela começa a se sentir que ela não é capaz, que ela não é amada, que ali não tem lugar para ela começa a se sentir ressentida, começa a se fechar, entra em depressão, e não é à toa que nos últimos 10 anos aumentou em 40% o índice de suicídio de adolescentes. Adolescentes se suicidando, tá? Inclusive no nosso grupo do WhatsApp, do grupo Mamãe Uau, acho que foi semana passada, uma aluna colocou lá um caso de um adolescente conhecido dela que tinha se suicidado. Triste, triste. Dói na alma da gente ver essas coisas. Aquele dia que ela postou, eu fiquei triste demais. Eu falei, meu Deus, quantas crianças, quantos adolescentes estão passando por isso? A dor delas, né? Por que eles se suicidam? Porque eles sentem que não tem espaço mais para eles. Eles se sentem mal, se sentem péssimos, e aí, né, a única saída que eles veem é o quê? A dor é tanta, né? A dor é tanta de ter esses sentimentos, e daí eles acabam cometendo o suicídio. Gente, aumentar em 40% nos últimos 10 anos o índice de suicídio em adolescentes aqui no país. Lisa, mas da onde que é? Gente, é pesquisa, tá? Isso daí é pesquisa, e claro que as mídias não ficam colocando, não espalham isso daí para não incentivar cada vez mais, né? Por isso que esses dados não são abertos, assim, para que os jovens, os adolescentes, as crianças não vejam e não aprendam que esse daí é o caminho, né, para a dor que eles estão sentindo. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, sabe? Eu falo assim, normalmente, as crianças do temperamento do fogo são as crianças que mais chamam atenção, que mais incomodam a gente. A gente normalmente deixa aquela criança que está mais quietinha, introspectiva na dela, a gente não se importa muito porque aquela não incomoda, tá? Mas a gente precisa se importar com todas as crianças, todas as crianças. Todas as crianças, seja do temperamento do fogo, ou seja, a do temperamento ali do gelo, do frio, que elas são mais quietinhas, mais introspectivas, mais reservadas, todas elas a gente precisa estar atento, a gente precisa ter atenção com essas crianças aí, tá? Por conta disso. E eu quero fazer uma perguntinha aqui para vocês. Aqui, tem alguém aqui, alguma mamãe que foi educada, né, que passou ali para educação, que teve algum tipo de punição? Ou broncas, ou palmadas, ou cantinho do pensamento? Teve alguém que passou, ó, eu ergui da minha mãozinha aqui, ó, que foi educada e que passou por algum, né, desses meios aí de educar a criança, com bronca, com palmada, com castigo, ou vou deixar você sem, né, sem brincar por um dia, não vai ver televisão por um dia. Teve alguém que passou por isso aí? Tá, então não tô sozinha de novo. Obrigada. Ai, ótimo, que bom que, né, vocês não me deixam sozinhas nessa. Sejam sinceras. Vou pedir pra gente parar um pouquinho agora. Lembra uma cena, qualquer cena que aconteceu com você.
tá? Aonde você levou uma bronca, você ficou de castigo, cantinho do pensamento, né? Uns tabefes ali. Lembra agora dessa cena. O que você sentia? Ó, apanhava de vara, pai me batia, então tá bom. Tem surras horríveis, meu Deus. Tá, era muito pentelha, tá? Era pentelha e apanhava e não tava se acalmando, né? Então, porque não tava resolvendo. Então, vamos lá, ó, tá vendo porque que castigo, punição não resolve, né? Agora vamos lá, vamos pensar o seguinte. O que você pensava mesmo nessa hora? Seja verdade. Verdade verdadeira. Você pensava assim, puxa, pai, mãe, obrigada por isso, obrigada pela surra, eu te amo, amei a surra, te prometo que agora eu vou ser uma nova pessoa, agora eu vou ser uma pessoa uau, porque eu aprendi com essa surra que eu estava errada e que agora eu vou ser diferente. Alguém aqui passou por isso? Teve esse sentimento, né? De gratidão, mamãe e papai, eu estou me sentindo bem, estou me sentindo melhor, estou vendo que eu posso agora e vou ser uma pessoa maravilhosa e saiu renovada, transformada disso daí? Se aconteceu, me conta aqui, ó, vontade de fugir, tristeza, raiva, revolta, ódio e revolta, raiva e ódio, tá? Meu Deus, gente, eu vou ler aqui para vocês, tá? Vou compartilhar aqui, porque quem está no Insta e no Face não leu. Então, eu estava lendo aqui, né? Eu só tenho que agradecer a Isa pelos compartilhamentos, que eu tenho certeza absoluta que vai ajudar as mães que estão aqui na live. Então, eu vou ler, tá? O que a Isa colocou aqui no YouTube. Ela colocou assim, ó, Lisa, tanto passei que na minha adolescência tomei veneno. Senti exatamente isso, não tinha espaço. Fazia tudo errado. Não sentia que era amada. Muito triste, mas superei. Graças a Deus, né? E hoje tem uma família linda. Vontade de ir embora, sumir. Isa, gratidão, tá? Agradeço a Deus que esteve com você, que não aconteceu o pior com você e você hoje tá aí, sendo essa mãe maravilhosa, né? Pro seu pequeno, viu? Gente, dá um sentimento, um aperto aqui quando a gente lê, né, essas coisas. Fico feliz, né, pelas mães que se superaram, que estão aqui, que estão fazendo o melhor hoje, mas a gente sabe que muita gente não superou, né? Muita gente não conseguiu, muita gente deu ruim nessa vida aí. Muita gente fugiu de casa, muita gente caiu nas drogas, muita gente se suicidou, muita gente hoje vive ansiedade, vive ansioso, muitas pessoas não sabem lidar com os problemas, com os desafios, desistem rapidamente. Muitas pessoas oscilam o humor, uma hora tá feliz demais, acontece alguma coisa, tá triste demais, daqui a pouco tá né? Agora feliz, agora é triste, agora feliz, agora é triste, vive oscilando. A gente vê tantos problemas, né? Aí problemas emocionais que as pessoas acabam tendo. Então fico muito feliz, né, pelas pessoas que hoje conseguiram superar, são pessoas que estão aqui procurando fazer o seu melhor. Mas e às vezes o preço, né, que a gente paga hoje por isso. Às vezes a gente precisa tomar medicamento para dormir, porque a gente vive ansiosa, a gente não consegue desligar. Às vezes a gente precisa tomar antidepressivo. Às vezes a gente não tem coragem de lutar. Às vezes a gente é aquelas pessoas que só vê problema em tudo, né? Vive tudo, vê problema, tudo é problema. Até onde é motivo para ver alegria, para ser grata, ver problema. Por quê? Conta de tudo isso daí. Né? Olha só quantas mães colocaram aqui os sentimentos que tinha. Eu não li, pode ser que passou aqui, eu não percebi, mas eu não li nenhuma que falou. Lisa, eu me senti eu me senti feliz, eu transformei, gratidão minha mãe e meu pai, porque me bateram, eu me senti feliz e motivada a ser cada vez melhor. Não vi, gente, ninguém, tá? De coração. Se alguém colocou, manda embaixo ali de novo, que eu tô procurando aqui, ó, e eu não vi, tá? Ó, mãe quebrou régua de 90 centímetros na perna, disse que não doeu. E isso você diz que não doeu porque você tá falando, você tá desafiando, né? A mãe. Com certeza doeu, mas a gente diz pra gente poder provocar, para machucar de novo.
já apanhei com corda, lembro muito bem, fiquei muito triste, com muita raiva. Medo só da mãe olhar e ó, a gente não pode, mãe, a gente não pode ter medo de mãe. Eu não quero que meus filhos tenham medo de mim. Não quero que eles tenham medo de mim nem do meu marido, né? Eu quero que eles tenham respeito pela gente, respeito. Que eles entendam que o que a gente conversa, que o que a gente explica, que o que a gente ensina é para o bem deles. Mas, ao mesmo tempo, eu quero que eles saibam que nós somos as primeiras pessoas que eles têm que confiar. E isso eu procuro cativar e incentivar todos os dias. Porque é que eu falei na live que eu falei de abuso, a gente não pode controlar todo lugar que a criança vai. Eu não posso estar em todos os lugares que a criança vai estar. Gostaria, mas a gente não pode. Eu tenho que confiar que está na casa de um parente que está tudo bem, que está na escola está tudo bem. Eu não vou poder grudar e estar do lado o tempo todo. Mas eu quero confiar que a minha filha, qualquer coisa que fizer com ela, primeiro, ela vai ser um ser humano forte o suficiente para poder falar, tem autoconfiança de falar, para que aqui não, aqui você não mexe comigo. Primeira coisa, é isso que eu ensino. A segunda coisa, vir contar para a mãe o que aconteceu, né? E se a gente faz essas coisas com a criança ter medo da gente, jamais ela vai contar para a gente, jamais, nunca que ela vai se abrir, vai contar alguma coisa para nós. E teve uma mãe que perguntou por que a gente repete isso. A gente repete isso por alguns motivos, tá? Primeiro, é o que a gente aprendeu. A gente aprendeu que educava assim, então é assim que eu tenho que educar. A gente não para analisar o que tem por trás. Esse é o primeiro ponto. A gente traz muito daquilo que a gente aprendeu. A gente vê a sociedade, a gente vê os nossos amigos sendo educados desse jeito, as pessoas fazendo isso, e olha só, o pediatra da minha filha falou para mim, faz isso, tá? E eu peguei, fui e fiz também. Você fala, poxa, se o pediatra, que é uma figura de autoridade, está recomendando fazer isso, vou colocar em prática. Aliás, tem até um programa de televisão, tinha, não sei se tem ainda, que até uma aluna do programa comentou comigo, olha, eu via, né, aquela fulana na televisão fazendo o cantinho do pensamento e forçando a criança a ficar ali, a criança saía, ela pegava e colocava de novo, e a criança berrava, ela tirava a mãe de perto, e ela fazia a criança ficar ali, que eu achava, é assim que tem que fazer. E ela falou, Lisa, isso foi a pior coisa que me aconteceu. Eu conversei com essa mãe, a gente está tendo mentorias essa semana, ela me contou isso esses dias, eu acho que foi na segunda-feira, se eu não me engano, ou na terça, não lembro. Hoje é quarta, então foi na segunda-feira que ela me contou. Ela falou, Lisa, eu só piorei a situação, a minha filha ficou mais revoltada, não teve acordo, ela olha para o canto, ela entra em pânico, sabe? Então a gente confia também, não só nos nossos pais que ensinaram, mas algumas coisas de autoridade que a gente acaba vendo por aí, a gente fala, não, é isso aí que é a salvação da pátria. A gente vai e faz, mas a gente não se dá conta do que está acontecendo, o que tem por trás disso daí, né? Então a gente repete por conta disso e principalmente, vamos lá agora, mães que gostam de ter o controle da situação. Mães que gostam de ter tudo sob o controle. Controle em casa, tá tudo sob controle, né? Controlando os filhos, o ambiente de trabalho, que querem que as coisas saiam do jeitinho, como foi criada a expectativa. A gente cria a expectativa e a gente quer que aquela expectativa aconteça. Aí, se a gente vê que a expectativa que a gente criou não está acontecendo, a gente faz a todo custo aquilo acontecer, né? Onde a gente usa do autoritarismo. Mães controladoras, tá? Não só, mas as mães controladoras fazem muito mais, tá? Isso daí. E tem aquele estilo também de educação aonde a gente oscila, né? Às vezes, uma hora a gente age ali com punição, bate, dá os gritos porque a gente está nervosa, está surtada. Aí, no outro momento, a gente vai dar recompensa para a criança, né? A gente fala, ai, que lindo, você é inteligente, a gente recompensa com elogios, a gente recompensa com presentes para a criança, né? Olha, se você fizer isso, você ganha tal coisa. A gente ensina a criança o quê? A fazer ganhando alguma coisa em troca. A gente não ensina a criança a se automotivar, ela fazer porque ela vê que aquilo é importante para ela. Isso é autodisciplina. Isso é o que a disciplina positiva ensina. E isso é o que eu ensino no meu programa, né? Não só com a disciplina positiva, mas também baseado na filosofia Montessori também, né? E outras formas gentis e firmes de educar a criança. Então, a gente é tão errado a gente premiar
a gente dá presentinhos para a criança, a gente dá recompensa para ela, é tão errado quanto a gente dá castigo, a gente punir. Porque tanto a premiação quanto o castigo é o quê? É a gente falando para a criança como ela tem que fazer. A motivação vem de fora, vem de forma externa. Nós que estamos fazendo com que a criança faça o que tem que ser feito, ou premiando, dando recompensas para ela, ou castigando, tá? Na disciplina positiva, quando a gente trabalha com a disciplina positiva, a gente ensina a criança a ela se autodisciplinar, ela se automotivar, ela fazer porque ela sabe, ela reconhece que aquilo é importante. Ela faz feliz porque ela se vê colaborando, ela vê contribuindo, ela se sente fazendo parte do ambiente, ela se sente responsável do ambiente. Por isso que não tem tanto estresse, né? Tem muito menos estresse do que quando a gente trata a criança ali com a punição, tá? Isso, gente, é que eu gostaria que ficasse de reflexão hoje, né? A gente perceber aí a importância da gente conhecer o que a punição causa e saber que é possível a gente educar de forma que a gente vai tratar a criança, não eu aqui mandando e você aqui obedecendo, né? Essa hierarquia autoritária, não. Mas é possível a gente ser figuras de autoridade. Aliás, é importante. A autoridade tem que ter sempre. Mas a gente tratando a criança de forma carinhosa, respeitosa, de forma gentil, sem ficar mimando, estragando a criança, que ontem a gente viu, né, os problemas de mimar na live de ontem. Mas ao mesmo tempo que a gente é gentil com nós também, com a gente mesmo, conosco, a gente é gentil com a gente. Como que eu sou gentil comigo? Quando eu sou firme, tá? Quando eu não permito a criança a vir me agredir, quando a criança vem me bater, ela vem me beliscar, eu posso simplesmente segurar a mãozinha dela sem machucar e eu posso falar: meu filho, minha filha, eu amo você, mas isso você não pode fazer comigo. E a gente se retira, né? Porque eu estou mostrando que, pera lá, isso você não pode fazer comigo. Eu estou sendo gentil comigo. Eu sou gentil comigo quando eu coloco um limite para a criança. Até aqui você faz, daqui para cá não. Então, mas é a firmeza sem ser autoritário. É a firmeza sem precisar bater, sem sentar a mão, sem dar chinelada, sem bater de mangueira, sem gritar, né? Sem pegar vara. É uma firmeza de forma respeitosa, que não é autoritária, tá? É possível. Meu Deus, já apanhei de facão, eu vi aqui. Senhor do céu. Revolta, tristeza, vontade de fugir. Caramba, quanta coisa vocês compartilharam, né? Dani, eu vou procurar aqui ver o que você colocou antes, tá? Para ver se eu consigo te responder. Lisa, punição, brigas, gritos, atrapalha na fala da criança. Juliana, é possível. Eu vou te explicar o porquê que é possível, tá? Quando a gente está interagindo com alguém, a gente vê isso daí de uma forma assim, bem prática no programa, que são por meio das vivências, né? Com as vivências a gente consegue entender melhor. Quando a gente interage com a criança ou com qualquer ser humano, quando alguma pessoa está interagindo com você, você está tendo o seu pensamento sobre aquela interação, você está tendo o seu sentimento, pode ser positivo ou negativo, e você toma uma decisão, tá? Sobre aquilo lá. A gente não consegue ter ideia, mensurar o que a criança... Tanto que eu perguntei o que vocês sentiam quando vocês eram educados, né? Nessa forma, e eu também. Aí vocês colocaram bem os sentimentos, porque a gente está sentindo, a gente está pensando, né? Teve uma que colocou ali, eu falei que não doeu, né? Ela teve o pensamento dela, foi pensamento de vou mostrar que eu não estou aceitando isso daí, né? Vou desafiar. O sentimento foi de revolta e tomou a decisão de falar que não doeu. Então, o tempo todo a gente está pensando, sentindo e decidindo. Pode ser que a criança pequenininha, vendo, né, toda essa situação, brigas e gritos, pode ser que ela decide ficar quieta, tá? Pode ser que ela decide se calar por, né, olha, eu não vou fazer nada, eu sou uma criança má, tudo que acontece é culpa minha, então eu vou decidir ficar quieto, fechar minha boca. Então,
Pode ser, tá? Não tô querendo dizer que é, porque depende da decisão que a criança toma quando essas interações acontecem, tá bom? Então, pode ser normal, depende, eu não sei qual que é a idade da criança. É bom a gente também deixar claro, ai, meu filho, minha filha está com 2 anos e 3 meses e não fala, socorro. Não, cada criança tem o seu tempo, tá? Tem crianças que com 3 anos vão começar a desenvolver a fala, tá? Agora, a criança tá ali já com 4 anos e não fala, tá com 6 anos e não fala, aí a gente precisa ver o que está acontecendo. Mas eu vejo muitas mães desesperadas com crianças novinhas, 2 anos e meio, e a criança não fala, né? Tem até o brinco, tem uma sobrinha minha que com 3 anos ela quase não falava. 3 anos e meio para 4 que ela começou a falar. E hoje eu falo, filha, pelo amor de Deus, para de falar, porque tem hora que a tia não aguenta, né? É muito blá, 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 blá. Falei, pelo amor de Deus. Tanto que a gente queria que você falasse logo, agora hoje tá aí, né? Tagarela demais, graças a Deus. É uma brincadeira que eu falo para ela por conta disso, né? Quando é pequena, a gente fica ali apavorada, preocupada. Não compare a sua criança com os outros, não compare. Conheça a sua criança, incentive, estimule bastante, né? Tudo que for falar, fazer com ela, explique, fala, conta historinha, peça para a criança contar também, vai estimulando, incentivando a criança. Isso é o importante a gente fazer, tá bom? Mãe controladora, controladora, um monte de mães controladoras, olha só. A Lígia, eu acho que repetimos isso por medo. Medo do que falaram, que se não fizesse, nossos filhos não seriam boas pessoas. Lígia, ótimo, acontece muito isso, tá? A gente tem tanto medo dos nossos filhos darem errado, e alguém apontar o dedo para nós e falar, viu? Te falei, você não educou, você não puxou a vara, você não pôs de castigo, você deixou mandar, dominar, então agora tá aí. A gente tem esse medo sim. Você foi certeira na tua frase. Esse é um dos motivos, com certeza, tá? E a gente tem tanto medo de ser julgada, tanto medo do que os outros vão falar, e aí a gente quer mostrar para todo mundo que, pera lá, ó, aqui, né? Olha aqui que eu mando, olha aqui que eu tô mandando. E eu falo isso e vou contar até uma historinha de uma coisa que aconteceu. Eu gosto muito de observar as coisas para eu poder tirar o aprendizado, jamais para julgar, tá? Jamais para julgar, não. Mas antes da pandemia, eu lembro de um dia que eu estava na igreja, né? Com minha família, estava na igreja e uns bancos para frente tinha uma mãe com uma filha. A filha deveria ter uns 3 anos de idade, talvez um pouquinho menos. Gente, criança para ficar 1 hora e meia na igreja é difícil, né? Eu, quando vou com a minha família para a igreja, eu já levo uma sacolinha para as crianças, tem brinquedinhos, tem coisa para desenhar, porque eles precisam estar ocupados. Eles não vão sentar ali com 3 aninhos, ficar prestando atenção lá no que o padre está falando, vão ficar felizes da vida. Eles não têm essa condição ainda. Então, eu levo algumas coisas para poder distrair as crianças. E essa criança de 3 anos, um pouquinho menos talvez, não tinha o que ela fazer. Criança, gente, a gente tem que entender onde a gente leva os nossos filhos e o que esperar deles. A gente não pode criar altas expectativas que a criança vai ficar sentadinha ali, levantando a hora que tem que levantar, sentando a hora que tem que sentar, ajoelhando a hora que tem que ajoelhar, cantando a hora que tem que cantar. Não vai fazer isso. Aí a criança começou a andar para lá e para cá. Tem a parte que a gente ajoelha, a criança estava andando para lá e para cá, como qualquer criança normal. Acontece que a criança caiu e se machucou e começou a chorar. Gente, que culpa teve a criança? Conta aqui para mim. Qual foi o erro que a criança cometeu ali? Eu não consegui ver nenhum erro que a criança cometeu. Mas eu percebi que a mãe, até que pela expressão dela, ela queria acolher a filha. Mas, como estava numa igreja, muita gente em volta, você sabe, né? Quem tem criança pequena que está nesse ambiente, quando acontece alguma coisa, o mundo inteiro foca o olho ali no que está acontecendo na cena, né? Inclusive eu estava olhando. Aí a mãe fez o quê? A mãe meio que olhou em volta, catou a filha e deu-lhe um beliscão na filha. Mas eu percebi que a mãe não queria ter beliscado a filha, mas ela beliscou porque as pessoas estavam olhando. Eu entendi que ela quis dar uma resposta para quem estava olhando, que ela educa, que ela estava beliscando porque ali é ela que manda.
sabe? Então é isso que eu tô falando. Provavelmente, se ela não estivesse naquele ambiente, se ela estivesse na casa dela, ela teria acolhido a criança, caiu, se machucou, vem aqui, eu sei que está doendo, a mamãe vai te cuidar, ela teria acolhido. Mas por estar naquele ambiente, aonde todo mundo olhou, foi a percepção que eu tive olhando os gestos que ela estava fazendo ali, pela expressão facial dela, eu percebi isso, que ela não era o que ela queria ter feito, de dar o beliscão ali na filha. Com o beliscão, a criança começou a chorar mais ainda, ela mandando a criança ficar quieta, calar a boca, enfim, foi aquela cena, né? Gente, aconteceu isso, cata a criança, claro que ninguém vai ficar num ambiente desse com a criança chorando, sai um pouquinho, se retira, tranquiliza a criança, calma a criança e volta. Qual o problema de fazer isso? Qual o problema de agir dessa forma, né? A sua criança é seu filho, ele precisa de você, ela precisa de você. Não fez nada de errado. Eu falo sempre, crianças fazem coisas de crianças. Isso é uma coisa de criança. As mamães, uau, né, viram, a gente vê a fase, o período sensível do movimento. A criança que está no período sensível do movimento, ela não vai ficar quieta, ela tem necessidade de se movimentar. E quando a gente se movimenta, a gente cai. Quando cai, dói. Quando dói, a gente chora. É tudo normal, tudo natural. Não teve por que aquela criança ganhar o beliscão. Então é isso que acontece. A gente tem medo das pessoas que criticarem, a gente tem medo de não estar educando direito, e aí a gente sacrifica os nossos filhos, né? Aí a gente sacrifica os nossos filhos. Tá? Então, obrigada pela reflexão sua ali, tá bom? Foi importante você colocar isso daí, porque quantas vezes a gente não faz, a gente não comete isso perante aos olhos aí da sociedade, né? Pra gente não ser julgados. E a gente faz isso quando a gente não tem segurança do que a gente está fazendo, quando a gente não entende o que tem por trás, quando a gente não sabe como fazer, quando a gente não sabe a melhor forma de agir, aí a gente comete essas coisas. Agora, quando a gente está segura, tranquila, a gente entende o que está acontecendo, a gente deixa os vizinhos falarem, se quiser falar, deixa as pessoas comentarem, se quiserem comentar, mas eu sei que eu estou fazendo o melhor pelo meu filho, eu sei as consequências da punição, eu sei as consequências de ser gentil e firme, eu sei o que eu estou preparando lá para frente, então deixa porque eu sei o que eu estou fazendo, né? Quando a gente demonstra segurança, quando a gente demonstra que a gente sabe o que a gente está fazendo, aí fica muito mais fácil, aí as pessoas não vão criticar, não vão julgar. As pessoas, elas se intrometem, elas dão palpite quando elas veem que a gente está insegura, né? Parentes, pessoas próximas, vovó, sogro, sogra, tio, tia, vizinho, vizinha, às vezes ficam falando, tem que fazer isso, no meu tempo não é assim, não era assim. Aí eles fazem isso quando eles percebem que a gente não tem segurança, né? Que uma hora a gente está mimando demais, outra hora a gente está gritando e está surtando, e a gente fica para lá e para cá, sem saber a melhor forma de estar conduzindo a educação dos nossos filhos, tá bom? Gente, eu quero saber, ontem a Isa deixou uma hashtag aqui, show de bola, Isa, obrigada. Eu vou pedir, agora a gente vai, todas as lives, eu vou pedir qual vai ser a hashtag dessa live, né? Qual deve ser o aprendizado que fica para a gente criar uma hashtag para essa aula? Aceito sugestões aí, vou pedir ajuda para vocês, para a gente criar uma hashtag aqui para a nossa aula do aprendizado, né? Essa aula foi importante, essa live foi importante, por qual motivo? Qual que é a ideia central? O que fica de tudo isso que a gente falou? Vamos ver se a Isa vem inspirada de novo, né? Deixa eu ver as sugestões de vocês com essa hashtag para a gente poder encerrar, né? Gostaria de uma hashtag aí com o aprendizado da live, tá? Tatiane, me manda no direct, por favor, tá? Me manda uma mensagem no direct, tá? A Bem Te Quero Brigadeiro Gourmet. Isso também pode acontecer, tá? Quando a gente não é uma pessoa controladora, mães que não são controladoras e foram educadas no meio da punição, perceberam que a punição é ruim e não querem repetir isso daí para os filhos, tendem a se tornar permissivas, tá? E o problema da permissividade é que a gente acaba criando as crianças sem limite, né? As crianças acabam não sabendo até onde ela pode ir, tá? Elas vão até um passo
e elas não têm limite, elas acham que pode fazer tudo com todo mundo, com todos, né? Ou que as pessoas têm que estar a serviço dela, fazer o que a criança quer que faça, e daí se alguém não faz, não cede, ela faz as birras, ela grita, ela se revolta. Então, nem a permissividade, nem o autoritarismo. A gente precisa fazer um equilíbrio juntos, usar os dois ao mesmo tempo, tá? Daniele, mesma coisa eu vou te pedir, tá? Não sei qual que é o assunto, perdi. Então, manda para mim no direct, tá bom? Às vezes eu demoro um pouquinho para responder o direct por conta da demanda, mas eu juro, prometo, palavra, que eu respondo todo mundo, tá? Então, se alguém ficou com alguma dúvida aqui, me manda no direct que eu respondo lá, tá? Olha, punição prejudica, hashtag da Carol, gostei. Filhos felizes não fazem birras. Verdade, Jane. A Jane também, com não castigar e punir. Diga não à punição. Olha, estou gostando aí das sugestões, das hashtags, viu? Estou gostando das ideias, né? As hashtags aí são as ideias que vocês pegaram, a ideia dessa live. A Isa aqui de novo, quer que a criança coopere? Então diga não à punição. O direct, Giselda, é aqui, você entra aqui no meu Instagram, tá? No Lisa Kunen, e aí manda o direct é mensagem aqui no Instagram, tá bom? Manda para lá. Educar sem punição, não a punição. Olha, ótimo. E hashtag punição nunca mais, gostei também, tá? Eu acho que a gente vai juntar os dois aí, tá? Olha, o que vocês acham de hashtag, né? Punição, criança não coopera com punição. O que vocês acham? Acolha sem medo, seja segura e acolha, estou gostando. Fora castigo, fora punição. Nossa, muitas hashtags aqui. Acolher e não punir. Sandra, linda, adorei, tá? Adorei. Hashtag acolher e não punir. Combinado? A nossa hashtag da aula hoje. Acolher e não punir. Gostei, tá? Agora, acolher não significa ser permissiva. Acolher não significa deixar a criança fazer tudo que ela quer, tá bom? Acolher é diferente, tá? Você pode acolher, mas não ceder à punição. Combinado? Então, acolher e não punir. Sandra, mamãe, uau, lindona, obrigada. Lindonas maravilhosas. Beijo, tchau, tchau.